Não, já está valendo o novo salário mínimo de R$ 1.621, um reajuste de 16,8%. Na prática, o piso salarial subiu R$ 103. Para o DIEESE, o salário mínimo mensal necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 7.067,18 em novembro de 2025, hein? Além dos trabalhadores, o salário mínimo também é referência para as aposentadorias e para uma série de benefícios, abono salarial, seguro-desemprego, dentre outros. Trabalhadores que se enquadram na categoria MEI vão pagar mais. Isso porque o valor inicial é tabelado e corresponde a 5% do salário mínimo. Dessa forma, o valor recolhido para o INSS passou para R$ 81. Salário mínimo acima da inflação, esse é um destaque, né? Que era uma promessa do ex-presidente Lula de que o salário mínimo deveria ser aumentado sempre acima do valor de inflação para ter um ganho real, o Alan Gani. Pois é, você sabe que economista não gosta de salário mínimo, e eu vou te falar por quê. Porque o salário mínimo, ele gera desemprego. Você tem... A ideia é bem simples, tá? Você tem pessoas... Mas o trabalhador também não gosta do salário mínimo, não? Não, ninguém gosta. Ele queria um salário mais máximo, assim. Mas, exatamente. Mas a lógica é o seguinte, você tem pessoas que estariam dispostas e cuja produtividade da mão de obra é muito baixa, a trabalhar por menos do que o salário mínimo. A realidade é essa. A partir do momento que você coloca um piso, essas pessoas, evidentemente, ficaram fora do mercado de trabalho. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que o governo chegue e fale o seguinte, olha, agora o salário mínimo é de R$ 15 mil por mês. O que vai acontecer? As empresas não vão conseguir arcar com esse custo e vão demitir um monte de gente. Na verdade, o salário é uma resultante, Koba, da oferta de mão de obra, oferta oferecida pelos trabalhadores, demanda de mão de obra pelas empresas e se dá nesse equilíbrio e o nível de produtividade. Então, não é o salário mínimo que vai afetar o mercado, vai afetar negativamente, mas não é isso que vai melhorar a renda da população. O que vai melhorar a renda da população é aumentar a demanda de trabalho por parte das empresas, ou seja, atividade econômica, demanda mais aquecida, significa salários mais altos e o nível de produtividade. É isso. Agora, o aumento do salário mínimo traz um problema do jeito que foi colocado neste governo. Explica. Impacta negativamente as contas públicas. Por quê, Koba? Porque uma série de contas, pensões e aposentadorias estão atreladas ao salário mínimo. Sobe o salário mínimo, sobem essas contas. Você é contra essa correspondência de benefícios sociais, de tudo com porque dinheiro não nasce em árvore, né? Então partem do mundo aí como se tivesse essa abundância. Mas daí como é que seria, o Bellucci? O trabalhador tem um salário mínimo e o aposentado ia ganhar menos do que o salário mínimo e o pensionista também? Então, a questão a respeito do salário mínimo é justamente isso que o Gani colocou, que ele vira esse grande balizador e ele acaba atraindo para cima e para baixo o salário. Então, ele fica ali extremamente engessado e nesse quesito de ser um indexador das contas públicas, evidentemente gera um aumento maior da despesa pública. Agora, há de se levar em conta também que quem poderia fazer o contrapeso a essa política seria o próprio Congresso, mas com a aprovação agora de mais de 60 bilhões em emendas, a gente imagina que essa pressão do Congresso não vai ser das maiores, pelo contrário, né? Vai ser muito mais simpática ao governo. E essa marca de o salário mínimo foi aumentado acima da inflação, teve um aumento acima da inflação, e isso, no meu entendimento, também tem um aspecto eleitoral gritante, ainda mais agora em ano de eleição, vai ser muito batido nisso. A isenção de imposto de renda até os R$ 5 mil, aumento do salário mínimo acima da inflação, o Vale Gás, tudo isso. A gente vai chegar em algum momento, o Brasil vai precisar decidir se é um país, né, com dependentes do Estado, né, cada vez mais dependentes, ou se é um país com uma economia dinâmica e próspera, que gera mais emprego, as pessoas empreendem e têm uma autonomia, né, de vida, Kobayashi. Você, Fábio Piperno, que nunca viveu de salário mínimo, fala pra gente aí como é que seria se a gente não tivesse o salário mínimo? Isso não estaria abrindo margem para algumas negociações que pudessem comprometer a dignidade, enfim, aproveitar de vulneráveis? Sua análise, senhor Fábio Piperno. A gente está falando de um país chamado Brasil, né? Foi o último aqui do continente, por exemplo, a acabar com a escravidão. Foi o último a fazer uma série de coisas. Então, se a gente deixasse, se não houvesse isso, eu até entendo que, como disse o Alan, conceitualmente, talvez não fosse bom a existência dessa figura. Mas em um país como o Brasil, é mais do que necessário. Porque, veja, no Brasil o salário mínimo é menor do que no Peru, no Paraguai, na Colômbia. Brasil, aqui sempre foi um vexame isso. Então, o problema do Brasil nunca foi
sabe, o fato do salário mínimo de vez em quando ter algum aumento real. É o fato de que ele é mínimo demais. É isso, Alan. Mas ô Piperno, mas aí olha só. Então, imagine uma pessoa com um certo grau de qualificação. Evidentemente, vamos imaginar um cenário hipotético que não tenha salário mínimo. Essa pessoa, ela não vai ganhar o salário mínimo, porque ela vai ser disputada também pelas empresas. Esse é meu ponto. Então, na verdade, o nível de salário numa sociedade, ele é determinado pela oferta, né, a quantidade de trabalhadores, a demanda por parte das empresas. Isso, uma lei econômica. Não é bem assim. Se fosse uma lei econômica perfeita. Nós já, inclusive, discutimos sobre isso, né? Em vários países, principalmente Estados Unidos, em alguns da Europa, a produtividade aumentou, né, durante muitas décadas, e o salário ficou estagnado. E eu não estou me referindo nem ao salário mínimo, estou me referindo a salários pagos a pessoas com boas qualificações. Então, quem tem de fato uma boa qualificação, é claro que ele não vai depender de um aumento real de 2,5% ou de 2% do salário mínimo. Essa pessoa, é óbvio que ela é uma privilegiada e isso quer dizer muito pouco para ela. Agora, e aquele trabalhador de baixa qualificação? Que aqui no Brasil, infelizmente, é um universo muito numeroso. O Brasil deveria ter ficado indignado, veja, com o fato de que no final de 2022 o Brasil cobrava imposto de renda do pobre coitado Zé Mané, que recebia 1,6 salário mínimo por mês. E não houve indignação nenhuma da Faria Lima ou sei lá de quem quer que seja. Isso era normal, né? Quer dizer, o ajuste que se fazia nas contas era em cima desse público. É necessário, sim, um ajuste de contas, mas não é em cima desse público que tem que ser feito. Mas agora também, Piperno, é o seguinte, você pega uma cidade, por exemplo, como São Paulo, dificilmente você vê pessoas que ganham exatamente um salário mínimo, geralmente um pouco a mais do que o salário mínimo que as empresas pagam. A média pagam. subiu, é verdade. Agora, se você coloca esse piso maior, você vai ter um impacto nas contas públicas, e aí tudo bem. Né? A pessoa, você deu mais salário mínimo, só que a conta chega via inflação e via taxa de juros também. Ou seja, no final das contas, a própria população acaba pagando o preço. Olha só, turma, aqui ninguém ganha salário mínimo, viu? Você está olhando aqui a turma discutindo salário mínimo, é que os salários, são máximos e máximos.